que tá com o movimento. E a nossa turma quando junta é nós que tá com o movimento. E a nossa turma. Agora, fala sobre um pouquinho sobre os personagens e figuras públicas importantes para São Carlos outrora. Tem alguns que você consegue fazer dar uma resumida bem básica aqui assim? Foi muito comum na história, na historiografia, principalmente a tradicional, quando no interior paulista, isso é muito comum, de contar só dos os políticos, os prefeitos, entendeu? Esse tipo de personagem. Coisa que a gente tenta hoje variar mais. Por exemplo, tem um personagem que as pessoas... como que eu posso dizer? Muitas pessoas acham que ele não existiu. Outros acham que ele não é importante porque ele era um poceiro. Que é o Gregório, que dá o nome ao córrego do Gregório. Ele, pelo que consta de documentação, ele existiu de fato. Ele foi uma pessoa que era um poceiro, ele se construiu sua propriedade ali nas beiras do córrego, numa época que a cidade ainda não existia como tal, e que mais tarde, quando os fazendeiros começam a cidade começa a se formar, começa a se consolidar, vai haver disputas de terra com ele. O que aconteceu com ele a gente não sabe. Mas ele, mais do que o Gregório, ele representa um grupo que já estava aqui antes dos fazendeiros. E como ele chama? Gregório, a gente não tem mais informações sobre ele. Sobre o nome. Só que ele era esse venda ali para atender as pessoas. Uma venda ali aonde? Na beira do Gregório. Onde tem as inundações ali? Isso, ele ficava um pouco mais para cima ali. Perto do Boticário, perto da... Não, para cima. Para cima que é Para cima no sentido Praça Santa Cruz. Aquela região ali, entendeu? É que você tem que pensar que não era uma casinha, né? Era um ser e tinha um terreno grande. E ele ficava ali porque ele servia as pessoas que se passavam por ali e iam em direção ao Mato Grosso, atrás de ouro. Então esse consolidador mas ele não era o único. Ele representa vários poceiros que não têm nome, que a gente não sabe quem são, mas foram as pessoas que começaram a vila. Porque a vila não começa quando a igreja é construída. A catedral. Que hoje é a catedral, né? Ela foi construída ali porque tinha pessoas em volta, e não o contrário. Sim, Entende? Então, o que a gente faz com esses personagens ilustres é isso. Ele representa quem, esse personagem ilustre? Entendeu? Então, a gente pode falar, o Conde do Pinhal é importante, o Gastão de Sá, que foi um prefeito que fez várias obras da cidade que são importantes no começo do século XX. Ele é importante, o Militão de Lima. São esses personagens que tinham algum cargo político ou eram de uma elite local que são importantes. Mas, por que ele é importante? Ele é importante por quê? Não é só porque ele é ele. Sim. Ele é importante pelo que ele representa, ou ao quem ele representava, quem que ele estava junto. Então você citou aí o Gregório. O Gregório, muito importante o Gregório na história de São Carlos. Talvez, aliás, tem bastante... Sabe que tem desculpa te interromper, mas assim, tem um personagem que ele é extremamente importante para a história de São Carlos, mas ninguém lembra dele. Por exemplo. Quem que é? O marido da Dona Alexandrina. Todo mundo só fala da Dona Alexandrina. E quem é a Dona Alexandrina, para quem não sabe? A Dona Alexandrina e o seu esposo eram proprietários de terra na região que seria da Sesmaria do Monjolim, que é aquela assim, da Major Zé Inácio para cima. Sim. Sim, as terras ali eram dele, do marido dela. E quando a cidade começou a ser formada, muitos fazendeiros doaram terras para ampliar o território da cidade. Ele falou, não, eu não vou doar terras, porque eu não quero uma cidade perto da minha fazenda que possa dar ideia para os meus escravizados fugirem. Enfim, ele não queria. E ele não doa terra. Ali era um ponto morto. Um ponto mais colonial. Nem colonial, na verdade não tinha nada, era terra, né? Era terra. Tanto que
Isso é uma coisa que acabou se fazendo depois. A igreja de São Carlos Borromeu, que vem a ser a catedral, só é onde ela é hoje por conta desse cara, o ponto mais alto do Espigão. Mas não foi. Não, porque ele não deixou. Era a terra dele. Você não vai subir aqui. Qual o nome? Ele chama José Augusto de... Acho que é José Augusto de Oliveira. Ai, nem eu lembro o nome dele. Mas ninguém fala dele. Mas por que fala da Alexandrina e não fala dele? Porque quando ele morre... Rei morto, rei posto, né? Quando ele morre, se os fazendeiros procuram Alexandrina, que era sua herdeira, e pede para que ela faça a doação das terras. E ela faz a doação das terras, para que a cidade se expandisse para então aquela ela ficou região. como uma pessoa nobre, uma pessoa bondosa. Mas ele, que não é um personagem lá muito simpático, se Sim. a gente pensar de alguns pontos de vista, é talvez um personagem tão importante quanto ela. Sim, e inclusive, para quem não sabe, a zona norte aqui de São Carlos é a Santa Felícia hoje em dia e daí para cima. Né? Lá para você Sim. faz assim. Né? Que agora tá bem... Não, agora a cidade é outra, hoje é gigante. Hoje é gigante. Naquela época, você tinha só as quadras centrais, assim, né? Uma coisa bem localizada. Sim. Então, assim, são esses personagens que a gente recupera das histórias tradicionais. Um personagem tradicional é a Dona Alexandrina. Mas por que ela é importante? Por causa do marido dela ter feito o que fez. Sim. E na próxima pauta aqui a gente vai entrevistar a Dona Alexandrina. Eu acho, faz uma mesa branca e chama a Dona Alexandrina da opinião dela. E o Zé do Rádio aqui. Exato. Exatamente. Quais são os próximos passos da Fundação Pro Memória? Ano que vem nós fazemos 30 anos, né? Em 2023 nós vamos fazer 30 anos. Então a gente começou no dia 12 de julho, a gente bastante a nossa produção. Pensando numa maneira mais o futuro da Fundação Pro Memória, o que a gente tem feito e pretende é se consolidar como uma instituição que as pessoas da cidade conheçam e reconheçam. Né? Então esse trabalho tem sido feito. Não é fácil porque nós somos um grupo pequeno, nós não somos tantos funcionários assim. Isso é outra coisa que a gente quer fazer, que é ampliar a Fundação Pro Memória no seu corpo técnico para trabalhar mais. Mas, enfim, aumentar esse conhecimento a respeito de São Carlos, né? A respeito de São Carlos indiretamente, mas o conhecimento a respeito da Fundação Pro Memória, do que a gente faz aqui, como a gente faz e tudo mais. Então, a gente tem investido significativamente nesse sentido e a gente pretende ampliar bastante nesse aspecto. Ah, entendi. Então, agora, para quem está assistindo o programa é nós aqui, para quem vai estar vendo também dentro em breve aí a Doce Veneno, as figuras mais características da cidade aqui, passa um recado para a população, para o pessoal que assiste o programa aqui, sobre a Pro Memória, enfim. Pessoal, eu gostaria de convidar todo mundo que puder para vir conhecer a Fundação Pro Memória de São Carlos. O espaço da estação está sempre aberto para a população. Quem tiver interesse, venham. É bastante interessante. Quem tiver grupos organizados, escolas, instituições que queiram fazer, por exemplo, visitas técnicas para conhecer o trabalho interno da Pro Memória, entre em contato com a gente. Nós podemos agendar uma visita desse gênero e que nos acompanhem nas redes sociais. Hoje nós temos canal no YouTube, nós temos perfil no Facebook, no Instagram, estamos começando o nosso perfil no TikTok. Então, TikTok também? A gente está começando a fazer... Mas TikTok não é vídeos curtos? Vídeos curtos. Nós estamos começando a preparar algumas coisas, porque as mídias sociais, elas se reproduzem com muita rapidez. Então, a gente precisa se atualizar muito rápido. Então, a gente vai ter que ir para o TikTok. Então, a gente vai estar passando aqui, ó, já os links da Fundação Pro Memória, para quem quiser entrar em contato. Por favor, estamos à disposição. E quem gostou, quem quiser se interessar pela história da cidade de São Carlos, tá convidado pela Leila, né? Sim, por favor, nos procurem, nós estamos à disposição de todos. Para vir até aqui. E olha, vocês viram que a gente já mostrou aqui que são coisas muito legais mesmo, uma viagem no túnel do tempo, estando no local é melhor ainda, né? Vivenciando, né? Do que assistir só, né? Isso. E muito obrigado pela sua participação aqui no programa.
Hoje nós estamos trocando as canequinhas aqui. Pelos copinhos. Então, é nóis. É nóis.